Iniciar a gravação. Ok. Pode orar aí pra gente, Etiele? Amém. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos os nossos vídeos, Senhor, esse grupo de discipulado agora, primeiro do ano, Senhor. Senhor, nós abrimos nossos corações, vem ministrar os nossos Ministra, corações, Senhor, nossos fale. ouvidos, nossos olhos, tudo ficar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco Fale hoje. conosco, Pai. Abençoa a Fale vida comigo, do Senhor. Walter, que vai estar ministrando o que o Senhor quer falar conosco, e a vida também de cada um que está nesse grupo, que está lá no Brasil, que está também online, em nome de Jesus. Obrigado, nós te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Tivemos esse recesso, né, irmãos? Eu acredito que você não tirou férias de Deus, né? Só férias mesmo da escola, férias férias talvez do ministério aí que você serve, não sei, algumas igrejas elas têm recesso, né? Mas é um risco muito grande para a gente. Parece que tira férias de Deus, esquece dos devocionais, esquece da Bíblia. É um perigo muito grande. O cristão ele pode ter férias, ele deve ter férias, mas ele não deve se esquecer de Deus. Ele deve levar, né, essa vida, essa essência com ele. Mas algumas pessoas, é claro que não tiveram esse recesso. Nós tivemos recesso aqui da base, das atividades da base. Eu aproveitei para ir ali em Goiás, visitar a família, visitar ali os meus pastores, o pastor José, o pastor Jonatas. Estivemos ali nos momentos muito preciosos. Tiramos o dia 1º, o dia 2, o dia 3 de jejum, de consagração. Nós éramos 10 pastores, fomos para o monte, meditamos em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, que precioso. Eu acho que a gente um dia, um mês, a gente poderia dedicar um mês todo ao livro de Atos. Eu estou com algumas ideias aqui da gente meditar no livro de Atos e você e cada um, né, poder trazer alguma coisa. Cada um, vamos colocar assim, 10 minutos para cada um, dá para você dizer o que você tirou ali desse livro, dos capítulos ali, a gente fazer uma divisão dos capítulos. É muito precioso quando a gente se reúne, quando a gente, uns com cânticos, outros com salmos, outros com hinos espirituais, isso é muito importante. Essa meditação direta da palavra. Então foi um tempo muito prazeroso, foi um tempo muito produtivo que nós tivemos. Estive ali servindo o pastor José. Eu fui de recesso, mas eu não fiquei de férias, viu, irmãos? É claro que eu consegui ter tempo com a minha família, mas consegui também ter tempo ali com o pastor José, servi ele, andei com ele, ajudei ele em tudo que ele precisou. Tivemos ali o intensivo, os dias do intensivo ali eu consegui ainda estar ali, ministrei no domingo lá no intensivo a manhã toda para aquela turma lá, uma grande turma, eu acho que passou de 200 esse ano, mais de 200 intensivistas, um mesclado de jovens e uma pastorada, muitos pastores também. Então foi muito. Tivemos ali um momento com esse pessoal, gente com fome, gente com sede. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas no intensivo desse ano. Foi muito forte. Eu acho que vai acabar amanhã lá o intensivo, não é, Richelle? Tá fechado esse é o microfone, mas eu acho que é. Acho que acaba amanhã, não é? 24. É amanhã, não é? É isso mesmo. Então amanhã vai terminar lá. Irmãos, tive esse tempo precioso ali com o meu pastor. Foi muito bem, assim, irmãos. Aprendi muito. E eu tenho, até para passar para vocês, todo o primeiro dia do ano, né, o pastor José sobe no monte para procurar uma palavra de Deus. E eu tenho para você, né, eu estava junto com ele lá nesse dia primeiro. E eu vou dizer para vocês o que Deus falou para ele, o que vai direcionar a MCM durante o ano todo, esse ano de 2025. Claro que não é tudo, mas é um texto que
São palavras que vai direcionar ali a vida espiritual da MCM, a vida aqui da MCM Sertão, as nossas vidas no geral, pessoas que acompanham esse ministério, né, essa missão, pessoas que estão ligadas aqui a nós, e eu vou transmitir isso para vocês, tá bom? Vamos começar aqui, eu anotei aqui algumas coisas, e eu queria que você anotasse, dentro ainda, nós vamos continuar dentro daquilo que nós falamos na última aula, viu, irmãos? Nós vamos continuar falando sobre discipulado, vamos continuar falando de discipulado, vamos continuar falando sobre caráter. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, irmãos, vou até anotar aqui para me esquecer. Já anotei aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar um do lado do outro. Você está sem vídeo hoje, Paulo? Você está me vendo aí? Espera aí. Não, não estou te vendo. Está me vendo agora? Não, não apareceu não. Será que é o meu? Tá todo mundo não está me vendo, não? Pastor, tá tudo ok, pastor. Estou me vendo. Ah, então é só o seu. Também estou vendo. Também estou me vendo. Normal. Talvez a sua internet aí, o Richelli. Então, irmãos, os pontos aqui que eu queria citar com vocês. Primeira coisa, sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre o seu ministério aqui, sobre a sua caminhada. Eu queria falar sobre isso, mas eu queria que depois você pudesse se expressar e me dizer se você também tem ou já teve esse sentimento que eu vou citar aqui agora. Eu queria que você interagisse comigo por uns minutos aqui. Eu vou citar aqui algumas coisas, eu queria que você depois desse o seu ponto, por favor. Vivemos dias, irmãos, de muita rasura, relacionamentos rasos. Nós temos dificuldade de mandar uma mensagem de áudio, né? Nós temos dificuldade de falar com as pessoas. Nós comunicamos agora, aprendemos a comunicar pelo direct do Instagram, aprendemos a nos comunicar agora pelo WhatsApp, nós somos a geração que mais tem meios de comunicação, mas nós somos a geração que menos se comunica, né, um com os outros e tudo mais. E vivendo no meio dessa geração que se comunica mal, nós paramos para pensar em como está a igreja e como eu estou vendo a igreja. Então eu quero te levar a um pensamento que eu queria que você interagisse comigo. Qual a ótica você está tendo? Qual a visão que você está tendo da igreja agora, na igreja que você está inserida, na igreja que você assiste, na igreja que você participa, ou não só isso, mas também de uma forma geral, como que você tem visto a igreja. E eu quero falar para você como eu estou vendo a igreja e o que Deus falou comigo. Então, eu vou te dar o meu ponto de vista de como eu estava vendo e o que Deus falou comigo a respeito disso. Tudo isso entra no discipulado, mas eu queria que você depois, sem filtros, por causa do que eu disse, falasse abertamente como você vê e como você estava vendo a igreja de modo geral e a igreja que você participa, né? O corpo local que você participa. Se nós pararmos para olhar, irmãos, com olhos nus, ano passado eu falei aqui na escola, muitas vezes para os alunos, aqui está a Luísa, está a Emily, está a Ana, que tem um olhar que nós roubamos lá no Éden, né? O olhar, os olhos da alma. E olhando com esse olhar natural, olhando para a igreja, olhando para como a igreja está caminhando, a gente parece que a igreja está falida. Parece que a igreja está carnal, parece que a igreja não tem conversão de almas. Irmãos, olhando parece que está perdido.
Espera só um pouquinho aqui, irmãos. Vou dar um pausazinho aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Manuel, vai para dentro de casa agora. Já, bem nesse instante. Corre. Eu não quero ouvir nem um pio aqui mais. Pelo amor de Deus, gente. Estão me ouvindo aí, gente? Desculpa aí. Estão me ouvindo aí? Ok. E olhando para a igreja, vendo essa frieza, vendo algumas coisas na internet, vendo algumas polêmicas, algumas coisas que estão acontecendo no meio gospel aí, né? Essas fofocas, esses pastores, adultério, pastor do tráfico. Vendo tudo isso, parece que nós analisamos a igreja e parece que a igreja está morta, parece que a igreja faliu. Você olha para a sua igreja local, você não vê dom, você não vê poder, você não vê cura, você não vê as pessoas indo, as pessoas que estão indo para cumprir uma agenda. Eu estou vendo isso, irmãos, até no meio missionário. Eu vou ir fazer missões em tal lugar, mas ela está indo sem paixão, ela está indo sem amor, ela está indo só para falar que está indo, ela descobriu um caminho de ganhar um dinheiro e ser um missionário, entre aspas. Então, olhando para isso tudo, se a gente continuar com essa ótica, parece que a igreja acabou. E a gente começa a olhar para as falhas dos líderes, para as falhas dos pastores, para os pecados dos pastores, da liderança, e você olha e se entristece, e eu quero dizer para você que, indo em alguns lugares, observando alguns lugares, eu vi isso. A verdade é que eu vi isso. Só que, irmãos, Deus me pegou e Ele me deu uma palavra que me desmontou todinho. E é o que eu vou passar para vocês aqui. Irmãos, o Senhor falou comigo claramente que Ele falou bem assim para mim: igual a ti, Elias, há 7.000 que não se dobraram a Baal. Irmãos, foi uma pancada tão forte que eu vou te explicar. Elias era um homem que orava e fazia fogo cair do céu. Várias vezes Elias orou e o fogo caía. Elias desafiou 850 profetas. Elias orou e não choveu 3 anos e meio. Elias era um homem que andava em sinais e grandes maravilhas. Elias foi um profeta de uma nação inteira. Deus falou para Elias: Elias, iguais a você. Significa que iguais a Elias tinham 7.000 profetas em Israel, que não tinham o holofote que ele tinha, mas que andavam nos mesmos dons e sinais que Elias andava. Iguais a Elias, com os mesmos sinais, com o mesmo poder que Elias andava, tinha 7.000. Agora vamos olhar para a proporção de Israel. Israel é um país com 7 a 8 milhões de pessoas nos dias de Elias. Nessa proporção, entre 7 e 8 milhões, tinham 7.000 profetas iguais a Elias. Se um Elias fazia estrago, imagina 7.000 Elias, irmãos. Deus olhou para mim e falou assim: olha, não olhe para a igreja com um olhar caído. Não olhe para a minha igreja com a perspectiva humana. Não olhe para a igreja e entenda que a igreja está falida, porque o meu sangue ainda vale. O sacrifício do Calvário ainda vale para os dias de hoje. Ele me levou naquele texto que fala que a igreja, ela é a noiva, né, a esposa, ela é sem mácula e sem ruga. Você já leu esse texto? Sem mácula e sem ruga. Deus me ensinou por que a Bíblia está falando que a igreja não tem ruga. Porque a igreja não envelhece, ela não está velha. Os anos, os dias, os milênios que se passaram, não envelheceu a igreja, ela continua nova. Ela continua recente, ela continua poderosa.
ela continua ainda sendo imaculada, a igreja de Jesus ainda continua sendo a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus continua sendo a amada, a menina dos olhos, a amada da nossa alma, o amado da nossa alma. Nós ainda somos a amada de Jesus. Então ele disse para mim claramente, irmãos, esses dias nós temos que mudar a nossa maneira de enxergar. Não olhe para a igreja, não olhe para as missões, não olhe para o seu culto, não olhe para o dia de culto da sua igreja, não olhe para a sua igreja com um olhar caído, olhe para a sua igreja com a perspectiva do alto. Olhe para a sua igreja, olhe para a sua vida espiritual. Talvez hoje você está olhando para a sua vida espiritual, ela está um desastre. Deixa eu te falar, Deus conhece o seu amanhã. Ele não te comprou com base naquilo que você é agora. Ele não te comprou, ele não pagou o salário do seu pecado, do meu pecado, com base naquilo que você era ou naquilo que você está vivendo agora. Ele sabe aquilo que você vai se tornar amanhã. Meu Deus do céu, irmãos, isso é muito sério. Eu queria que essa palavra entrasse no seu ser e você já começasse esse ano com esse primeiro discipulado com uma esperança renovada do Senhor. Com uma esperança renovada, com uma ótica renovada. Tem dois tipos de olhares, irmãos. Dois tipos de olhares. O olhar da alma, que Adão roubou lá no Éden, e nós temos os olhos da fé. O homem, quando ele pecou, ele roubou um tipo de olhar. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que se lhe abriram os olhos e viram que estavam nus. O pecado, esse roubo lá em Gênesis, ele fez com que o homem roubasse. Foi algo adquirido, mas de forma ilícita. Os homens receberam uma forma de olhar caída. E com essa ótica caída, nós não podemos olhar hoje. Nós não podemos olhar hoje. Está todo mundo me ouvindo? Apareceu aqui que está pausado? Está ouvindo, né? Se falhou, será que não é a sua internet? Não, Ana. Todo mundo está ouvindo bem, irmãos? Aí todo mundo está ouvindo bem. Talvez é a sua net aí, Ana. Então, irmãos, falhou um pouco? Teve uma hora que parece que o senhor ficou parado, aí depois o senhor voltou a falar. Tá, ok. Não, mas é porque eu fiquei parado mesmo. Ok, tá gravando. O irmão aqui perguntou se estava gravando, tá gravando. Então, eu já queria começar falando com você a respeito disso, para que você olhasse para a igreja de maneira diferente, para que você enxergasse o seu ministério de maneira diferente, irmãos. É necessário você levantar suas expectativas, porque tem gente que tem vergonha de falar assim, ó, eu sou missionário, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um mestre, eu sou um profeta. Irmão, não tenha medo e nem vergonha de dizer aquilo que o Senhor te escolheu para ser. Não venha para cima de nós ou para cima de mim com a falsa modéstia. Existe modéstia e singeleza, mas falsa modéstia, irmãos, não use de falsa modéstia. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você pode repetir isso para você aí? Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. É isso. Você é aquilo que Deus disse que você é. Então, nós temos que afirmar essas coisas nas nossas vidas nesses dias. Partindo desse ponto, irmãos, que eu queria falar sobre o que Deus falou comigo a respeito da igreja, a respeito desses pontos aqui. Tem muitas coisas sobre o discipulado aqui que eu queria falar, mas eu quero passar o que foi falado para o pastor José ali, para nós estávamos juntos orando, todos estávamos ali unidos em oração, e eu anotei alguns pontos
E eu anotei as 3 palavras que Deus deu para o pastor José e para todos nós que estávamos ali com ele no monte, dia 1º de janeiro. E o que vai guiar as nossas vidas, a minha pelo menos, vai guiar, vai dar um destino nas nossas vidas nesse ano de janeiro, nesse ano de 2025, que nos foi dado ali em janeiro. Irmãos, o primeiro texto que Deus deu ali para nós, eu queria que alguém abrisse aí, os Salmos, Salmo 97, verso 2. Salmo 97, verso 2. Deixa eu abrir a minha aqui também. São 3 textos. Salmo 97, verso 2. O Senhor falou para o pastor Zé junto conosco lá essas palavras: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Isso, irmãos, concernente ao que está acontecendo agora no nosso governo, o que tem acontecido e o que está acontecendo agora no nosso governo, a nível nacional, esse possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o Senhor dá uma palavra para nós que o Senhor continua sendo justo juiz e as bases do trono de Deus são a justiça e o juízo. Deus não muda, Deus não vai mudar e Deus vai continuar ministrando isso para nós. Por mais que o nosso país esteja passando por um momento que não há justiça, a justiça não funciona no nosso país, o juízo não está sendo aplicado, Deus nos lembra, eu queria que você se lembrasse disso, a base do trono de Deus, é como se Deus estivesse falando, eu estou assentado sobre a justiça e sobre o juízo. Vai chegar uma hora, irmãos, que Deus vai julgar. Então tenha isso no seu espírito. Muitas pessoas, eu não sei você, mas muitas pessoas são muito ligadas e deveriam ser ligadas ao que está acontecendo no nosso contexto político. Nós somos cristãos, nós temos que estar ligados nesse contexto, sim. E, irmãos, isso pode mudar o destino de uma nação toda. Não, isso não mexe com a minha vida. Mexe, irmãos. Está mexendo. Quando você vai no supermercado, você está sentindo. Quando você abastece o carro, a moto, está acontecendo. Quando você vai pagar as suas coisas, tudo está mexendo conosco. Então, Deus está mandando dizer, Deus diz para nós, o trono dele, a base do trono dele é justiça e juízo. A segunda palavra que Deus deu para nós ali no monte está em Gênesis capítulo 22, verso 5. Essa primeira palavra que nós falamos no Salmo 97, irmãos, fala de um descanso. Eu não sei como você é a nível de política, se você está ligado a isso, ou você é disperso nesse aspecto, mas eu queria dizer para você, nós podemos descansar em oração, é claro, com muita vigilância, sabendo que o trono de Deus está sentado sobre um trono de justiça e juízo, ele vai, menos hora, mais hora, Deus vai agir, e vai que seja agora que ele vai tirar esse cidadão dali, né? E eu não sei se tem volta para ele, irmãos. Tem gente que acredita que não tem volta ali para o Lula, não tem volta para o Alexandre de Moraes. Parece que eles não têm como. Eu acredito que tem salvação. Mas nós temos que crer nisso. Ou se eles fazem parte. Porque tudo que eles fazem, irmãos, eu vou dizer isso aqui, pode ser que eles são um dos anticristos, irmãos. Eu creio que o Lula é um anticristo. Eu creio que o Alexandre de Moraes, o papel dele é um papel de um anticristo. Não estou dizendo que ele é o anticristo.
são os vários anticristos que aparecem por aí, eu acredito que eles são. Porque toda a ideia, toda a ideologia que eles carregam, tudo que eles pregam e defendem é anticristo. É antifamília. Tudo que eles pregam, tudo que eles defendem é antifamília. Mas eu entendo, eu acredito que você está prestando atenção nisso. O outro texto, irmãos, é a parte B, todo o texto aí, mas a parte B aí de Gênesis 22, verso 5, vai dizer o seguinte: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Se você tiver com sua Bíblia de papel aí, não sei como você... Mas se você puder sublinhar essa parte B que diz assim: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós tivemos vários tempo ali, né? Tempos ali meditando nessa passagem, irmãos. E eu queria te contextualizar um pouco sobre essa passagem. E se você puder assimilar e assumir essa palavra nesse ano. Esse havendo adorado, Abraão ele estava em um momento ali que você sabe, entre a obediência a Deus e entre matar o próprio filho. Atrás de Abraão tinha a palavra de Deus. À frente de Abraão tinha o sacrifício do filho dele. Abraão ele estava sem saída. Se ele ficasse, ele estaria passando por cima de uma ordem direta de Deus. Se Abraão saísse da casa dele, ele iria matar o filho dele. Então Abraão está entre uma palavra de Deus e entre a morte do filho dele. Ele está encurralado. Para trás, aí, o que eu quero que você entenda, é que não obedecer a Deus no contexto de Abraão também caberia uma morte, porque Deus poderia matá-lo ali naquele momento. Não ache você que Deus não mataria Abraão do mesmo jeito que ele quis matar Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele entra no lugar, quando Moisés sai para ir para o Egito, a Bíblia fala que Deus quis matar Moisés. E ele teve que circuncidar o filho, eu acredito que você leu ali o texto. Então, ele estava entre uma palavra de Abraão, Abraão estava entre uma palavra de Deus de obediência e entre a morte do filho. Ele tinha que decidir. E sabe o que Abraão soube fazer? Eu quero que você entenda isso. Sabe o que Abraão entendeu e teve um discernimento violento naquele momento? É o mesmo discernimento que eu quero carregar para mim, eu quero que você carregue para você. Entre a palavra de Deus e entre a morte do filho dele, Abraão colocou algo entre Deus e entre o filho dele ali. Ele colocou a palavra: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele colocou a adoração entre a palavra de Deus e entre a morte do filho dele. Abraão entendeu que o último recurso dele, meu Deus, irmãos, eu queria que você entendesse isso. O último recurso, a última instância era a adoração. Abraão entendeu que se ele adorasse, Deus poderia conceder a vida para o filho dele, não matasse ninguém. Porque Deus fala Abraão fala com convicção, a convicção está na palavra, havendo adorado. Ele não disse, voltarei, ele disse, voltaremos. Abraão entendeu que se ele adorasse, o filho dele não precisava morrer. Irmão, eu queria que você entendesse, Senhor, em nome de Jesus, eu queria que você entendesse que a adoração é a nossa maior arma, é o nosso maior refúgio, é o nosso maior consolo, é o nosso maior
a nossa maior morada, o nosso maior lugar. Irmãos, que esse ano de 2025 você se esconda em um lugar chamado adoração. Meu Deus do céu. Enquanto eu falo para vocês aqui, parece que está ficando mais real para mim. Enquanto eu estou falando para vocês aqui, está ficando mais real para mim. Sabe o que está faltando na igreja? Está faltando em você. Sabe o que está faltando em você, Aline, Diana? Eu estou falando sem medo de errar, está faltando em mim. Sabe o que está faltando em você, Gamaliel, Luísa, Emily, Richelle, Diego, Gisele? Sabe o que está faltando em nós? Adoração. Sabe, esses dias para trás, eu estou falando isso aqui, irmão, estou sentindo um temor de Deus muito forte. Eu anotei uma frase esses dias aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deus falou para mim algo assim tão simples, irmãos. Onde está você? Ele falou, eu não estou achando aqui, mas eu me lembro o que ele falou comigo. Ele falou para mim assim, ó, volte à simplicidade. Volte para aquele lugar simples. Sabe, ele me lembrou que quando eu subia no púlpito para ministrar, eu ajoelhava para as pessoas orarem por mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se ajoelhado para orar? Ou suas orações estão, na maioria das vezes, sentado, deitado, em pé? Você tem se ajoelhado para orar? Você tem cantado aquelas canções assim, sem música, sem um fone? Sabe, Deus fez me lembrar que eu cantava aqueles hinos da harpa para Ele. Eu cantava uns hinos sem fundo musical. Sabe, cantava músicas para Deus. Eu queria te perguntar isso, se você está cantando músicas para Deus. Sem um fone, sem um rádio ligado, sem uma caixa de música. Eu estou falando se você tem adorado com singeleza e um coração contrito. Irmãos, são dias de simplicidade, mas uma simplicidade profunda, intensa. Sabe, eu queria te perguntar se você está vivendo isso nesses dias. Ou se você perdeu esse lugar, se esse lugar ficou para trás. Se você está parando, para tudo que você está fazendo e canta para Ele. Sabe, desliga o som, desliga o fone e canta para Ele, com a sua voz mesmo ruim, desafinada. Sabe, sem ritmo, mas cantar para Ele. Ele falou muito claro comigo, volte para o simples. Nós cantamos uma música, estou voltando à essência. Que dia que nós vamos parar de cantar estou voltando e vamos dizer, eu voltei para a essência da adoração? Que dia que a gente canta, mas não vai chegar o dia que eu voltei? Você ora para as pessoas, mas você não tem intimidade com Deus, você não tem autoridade para orar para as pessoas, porque você não ora no secreto. Você prega para as pessoas, mas você não tem leitura, você não tem autoridade, você não tem devocional. Você quer que o Espírito Santo desça e faça alguma coisa, mas você não tem santidade. Você não caminha com temor. Então, é algo simples, irmãos. É algo muito simples. Eu anotei algo aqui dizendo o seguinte: você não pode ofertar o que você não gerou. Abraão só foi ofertar porque ele tinha gerado Isaac.
Deus só vai cobrar de nós aquilo que nós geramos. Aquilo que nós geramos, irmãos, vai ter valor para nós. Vai ter valor para nós. E Deus vai pedir aquilo que é de valor para nós. Queria até saber onde é que está a anotação que eu tinha feito aqui. Mas tá bom. Eu queria fazer você meditar um pouco nisso, nesse início de discipulado, nesse início de ano, nesses primeiros dias aqui de ano. Antes da gente entrar no discipulado propriamente aqui, mas tudo faz parte, né? Eu queria abrir meu coração para vocês. Outra coisa que eu queria expor para vocês aqui, então vocês anotou essas duas palavras aí? E eu queria que você anotasse bem o seguinte, a fonte do poder da igreja de Atos. Eu vou falar de novo para quem está anotando. A fonte do poder da igreja de Atos. Que é a mesma igreja que eu quero viver agora. Eu acredito que eu vou viver essa igreja agora. Nesses dias eu vou viver essa igreja. A fonte do poder da igreja de Atos. Você vai anotar aí. Primeiro, eu estou falando, é na sequência que eu entendi, que eu li o livro de Atos todo, e meditando o livro de Atos todo, eu anotei esses princípios aqui, que são 7. São 7 princípios, a fonte do poder da igreja de Atos. A igreja de Atos caminhava sobre, isso é o que eu anotei, irmãos, sobre 7 pilares. E eu pontuei eles. Eu lendo o livro de Atos, eu consegui extrair do texto 7 pontos. E eu queria falar para vocês aqui qual era a fonte do poder. Por que essa igreja era tão poderosa? Por que ela caminhava tanto em milagres? Por que essa igreja é a igreja exemplo? Então vamos lá. Número 1. A igreja de Atos era uma igreja que cria. O primeiro ponto é crer. Crer. Primeiro eles tiveram de tudo. Eles tiveram que crer, que acreditar. Segundo ponto. Então, o primeiro é acreditar, crer. O segundo, não existe quem crê que não obedeça. Então, o segundo ponto, obedecer. Primeiro ponto, crer. Segundo ponto, obedecer. Isso aqui são pilares para a nossa vida, irmãos. Que isso aqui dê um norte para a sua vida nesses dias. Segundo ponto da fonte do poder da igreja de Atos. É uma igreja que acreditava, mas não existe crença. Não existe crença sem obediência. Não existe. A prova da minha crença é a minha obediência. Para quem gosta de anotar as frases de efeito, está saindo algumas. A prova da crença é a obediência, irmão. Não existe crença sem obediência. Não existe. Não existe. Isso é mera ilusão. Terceiro ponto. Quem crê, obedece, mas quem obedece, permanece. O terceiro ponto é permanecer naquilo que você crê por obediência a Deus. Então eu creio, eu obedeço, mas eu obedeço e permaneço. Porque tem pessoas que creem e obedecem só um pouco. Sabe, eu obedeço alguns dias, eu obedeço alguns anos, mas depois eu paro. A prova que eu creio e a prova que eu obedeço é quando eu permaneço obedecendo. Meu Deus do céu, louvado seja Deus, que Deus está ministrando no meu espírito. Eu estou ministrando para vocês e sendo ministrado aqui, vocês não estão entendendo, eu estou recebendo mais que vocês. Aleluia! A Ana está rindo.
A Emily também. A Luísa também está lá rindo lá, ó. Ah, Jesus, meu Deus. Ô, glória, né, Ana? Vamos lá. Tinha faltado glória, né, Ana? Então, primeiro ponto, crer. Segundo ponto, obedecer. Terceiro ponto, né? Crer, obedecer. Terceiro ponto, permanecer. Quarto ponto, não adianta eu crer, não adianta eu obedecer, não adianta eu permanecer se eu não tiver unidade. Quarto ponto, unidade. Eu quero obedecer sozinho, eu quero crer sozinho, eu quero permanecer sozinho. Está fora. Fora do reino. Fora do que é igreja. Fora do que é corpo. Eu quero crer, eu creio em Jesus, eu quero obedecer Jesus, eu quero permanecer obedecendo, mas eu não tenho e não permaneço em unidade. A igreja de Atos, repetidamente, você vai ver a palavra unidade várias vezes na igreja de Atos. E todos estavam reunidos. E todos estavam reunidos. E todos estavam reunidos. Você vai ler isso lá várias vezes. Crer, obedecer. Ou seja, todo esse compilado vai fazer com que a igreja caminhe em poder. Por que nós não estamos vendo poder? Porque não estamos cumprindo esses 7 princípios. Meu Deus, irmão, eu estou muito alegre. Meu Deus, como o Espírito Santo me faz ficar alegre diante dessa palavra. Oh, glória a Deus! O quinto ponto, eu creio, eu obedeço, eu permaneço, eu caminho em unidade, mas dentro da unidade há outro ponto, unanimidade. Unanimidade. O quinto ponto é, pastor, mas unidade é diferente de unanimidade? Sim, porque nem tudo que está junto está unido. Meu Deus, eu vou falar de novo. Nem tudo que está junto está unido. Nem toda organização está em ordem. Você pode ter 10 carros e eles estiverem estacionados todos organizados, mas eles não estão em ordem. Tem como? A organização e a ordem são duas coisas diferentes. Existe a ordem numérica, existe a ordem alfabética. Você pode ter todas as letras do alfabeto juntas, fora da ordem. Tá me entendendo? Então você pode ter um monte de gente junto numa sala, mas não são unânimes. Pessoas unidas em um lugar têm que ter unanimidade. Unanimidade fala de um só pensamento. Unidade significa todos juntos. Unanimidade significa um só pensamento. Meu Deus, se a gente chegar nesse lugar, meus irmãos. Que desafio, hein? Aleluia! Oh, glória! O sexto ponto, irmãos, é insistir. O pastor Jonatas me perguntou por que permanecer é diferente de insistir. E é plausível a pergunta. Então, permanecer é diferente de insistir, eu vou te explicar por quê. Porque tem gente que permaneceu, ficou no mesmo lugar, mas perdeu a insistência. Você permanece no mesmo lugar, mas
o seu coração esfriou e você deixou de insistir, aquela palavra, batei, batei, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então a insistência foi algo que eles tiveram em Atos 2. Eles permaneceram em Jerusalém, mas eles tiveram que insistir na busca. Meu Deus do céu, aleluia! Você permanece, mas não insiste. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito forte. Essa igreja de Atos, ela é muito completa, a igreja de Atos. Porque ela é a igreja exemplo. Ela é a igreja exemplo para nós. O 7º e último ponto. Poder para fazer. Poder para fazer. A igreja de Atos, ela não sai para fazer sem que ela seja revestida de poder. Eu queria, e eu vou parar, irmão, eu não posso ser hipócrita. Não podemos sair de onde nós estamos sem poder. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus com a força do seu braço são pessoas que não insistiram, que não permaneceram, estão andando sem poder, estão andando com técnicas, estão andando com a ciência, estão andando com recursos naturais, sem poder. Na falta de poder, eu me especializo, eu vou virar um psicólogo. Na falta de unção, eu vou procurar neurolinguística. Na falta de unção, eu vou procurar hipnose. Na falta de unção, eu vou procurar artifícios. Porque poder custa. Poder tem preço, poder custa insistência, poder custa unanimidade, poder custa unidade, poder custa permanecer, poder custa obedecer, poder custa crer. Meu Deus, ô Senhor, meu Deus, como é violento isso aqui. Por que nós não andamos mais no poder? Porque tem esses 6 requisitos antes. Esses 6 princípios, esses 6 pilares antes. Então a fonte do poder da igreja de Atos era uma igreja que acreditava, que obedecia, que permanecia, que tinha unidade, mas que também tinha um só pensamento. Uma igreja que insistia naquilo que ela aprendeu, e uma igreja que esperava o poder para fazer. Então, irmãos, esses 7 pilares aqui, nós não podemos caminhar fora deles. Não podemos. Eu ainda tenho bons minutos ainda, né? Eu tenho ainda 34 minutos e eu não vou desperdiçar nenhum deles. Outro ponto, antes de entrar, talvez não vai dar tempo de entrar no slide, mas é tudo que eu estou apresentando para vocês aqui, eu queria que vocês anotassem. Deus me deu uma frase esses dias para trás, eu acho que eu estava orando, não sei se eu estava em pé de joelho, não sei como estava, mas Deus me deu uma frase. Quando você chegar, tente não ser notado. Quando você sair, deixe um sinal que esteve ali. Ele falou isso comigo, isso aqui combate a nossa soberba. Eu vou repetir, quando você chegar, tente não ser notado. Quando for sair, deixe um sinal que esteve ali. Então não mostre para ninguém quando você chegou. Não se apresente quem você é. Eu sou isso, eu sou graduado naquilo, eu sou bom nisso, eu sou. Não, irmãos. Deixe um sinal que você esteve ali antes de sair. Mas não se apresente. Não divulgue você mesmo. Não seja seu próprio promotor.
Isso é um lugar que nos protege, é um lugar que nos ensina a humildade. Rapaz, o cara, é aquela frase, né? O cara não prometeu nada, mas entregou tudo. Já viu essa frase? Não prometeu nada, mas entregou muito. Então chegue e não faça propaganda de você. Mas deixa um sinalzinho que você teve lá. Eu fui alguns finais de semanas passados aí, foi no dia de janeiro, foi no dia, hoje é 23, acho que foi no dia 8, 9, 10, eu ministrei lá em Brasília, na cidade de Brasília, ministrei em 3 cidades ali, o Samuel foi comigo, o Gabriel. Irmãos, nós dormimos lá em Sobradinho. Quando eu acordei, saí lá do quarto, tal, o carro estava estacionado assim. Nós dormimos nos alojamentos lá da igreja, na qual eu faço parte, né, o Ministério Elim ali. Quando eu cheguei lá, tinha um cara lavando o carro. Eu não sabia o nome dele, eu não sabia quem ele era, ele estava lavando o carro. Ninguém mandou ele lavar o carro. E ele estava lavando o carro. Eu olhei, eu fiquei constrangido, eu falei, não. Eu fui tomar o café da manhã na casa do pastor, tinha uma mesa posta, irmãos. Aquela coisa mais linda do mundo. Sabe, pessoas que constrangem a gente com pequenas atitudes. Pessoas com coração de servo. Eu fiquei impressionado com uma obreira que agora nem vou citar o nome. Choveu muito esses dias aqui, choveu bastante mesmo, alagou alguns lugares. Graças a Deus está alagado aqui o sertão. A gente canta que o deserto vai florescer, né? Está florescendo aqui o sertão. E por ter chovido muito, alagou a estrada e ela não conseguiu ir para o trabalho. Né? Não é nem trabalho, ela é uma obreira daqui, ela está servindo em outro lugar. Talvez as meninas vai querer imaginar quem é. E ela está servindo em outro lugar e ela não teve condições de ir para o trabalho. Sabe para onde ela veio para a base. Então ela não foi para a casa dela. Ela chegou aqui, vestiu uma touquinha e foi servir. Foi lavar, foi limpar, foi catar mato, foi fazer tudo. Eu olhei, falei, rapaz, a menina tem um coração de servo. Ela é uma serva do Senhor. Então, ela deixou, sem querer, ela deixou um sinal para mim que ela esteve aqui. Essas pequenas coisas me impactam muito. A irmã, lá em Brasília, lá antes de eu ir embora, ela fez uma vasilhinha com bolachinha e me entregou. Sabe, você fala, não, mas irmão, isso é tão grande. Isso é tão nobre. Deus fala para Jó, em Jó 40:10, orna-te de excelência e nobreza. Nós temos que ser excelentes, isso faz parte de caráter. Sermos excelentes, sermos nobres. Uma pessoa nobre é aquela pessoa que fecha a tampa do vaso. Isso é nobreza. Sabe, tá chovendo, vai lá buscar a pessoa, seja nobre. Seja nobre, orna-te. Deus está dizendo para Jó, Jó, se vista de nobreza e de excelência. Seja uma pessoa excelente. Meu Deus. Continuando aqui, irmãos, dentro desse aspecto que nós estamos falando aqui, de igreja, de olhar para a igreja, da igreja de Atos, pontos que eu estou expondo o meu coração para vocês, coisas que Deus tem falado comigo nesse início de ano. São muitas coisas. Eu quero que você anote bem grande, em letras garrafais. Ser sóbrio. Que isso, pastor? São palavras bíblicas, né? Sobriedade. Ou sede sóbrio, mas ser sóbrio. Eu quero te dizer para você tirar da sua vida tudo que faz você perder o senso de realidade. Tudo que é contra a natureza do novo nascimento na sua vida nesses dias. Então, ser sóbrio te obriga a você vigiar a ponto de tudo que
que é um perigo, tudo que é um risco ao seu senso de realidade, tudo que é contra a natureza do novo nascimento, você precisa eliminar dos seus dias. Bebidas. Eu estou precisando falar isso, porque tem muito crente bebendo que eu estou conhecendo. Eu estou ficando impressionado, eu não sei o que está acontecendo. Os crentes estão bebendo. É normal agora? Não, pastor, uma cervejinha, não tem problema nenhum. É pecado não embriagar. O Satanás, misericórdia, irmão. Tudo que tira o meu senso de realidade. Bebida alcoólica. Não, pastor, vou beber um vinhozinho, porque Jesus bebeu vinho, né? Ele fez a água virar vinho. Cachaceiro quer ficar bebendo e quer arrumar uma desculpa. Está repreendido, irmãos. Estou te falando, irmão, não escandaliza não. Tem tanta gente que fala que é crente, bebendo. Você não está entendendo? Igrejas que ceiam com vinho alcoólico. Né? Está chegando o dia do fim, irmão. Está chegando sim o dia do fim. Esse irmão é religioso. Tá bom, irmãos. Vai bebendo seus cálices de vinho aí. Depois, quando a palavra lá, nem os beberrões herdarão o reino do céu, você fica bebendo, por quê? Beba o tanto que você quiser, não dá nada não. Só não vai reinar. Outra coisa que tira a realidade. Eu estou falando aqui coisas que eu anotei. Jogos, filmes são ótimos para tirar a nossa mente da realidade. E viver em um mundo paralelo sem compromisso. Você não entende o quanto um filme sem princípio, te leva para um lugar de relativismo. Irmão, você lê a Bíblia o mês inteiro, faz um jejum no mês inteiro e vê um filme sem propósito. Ele desconstrói numa velocidade tão profunda. Ele te leva para um mundo paralelo numa velocidade tão rápida. Tome muito cuidado com filmes, com séries, com jogos. Isso tira a nossa mente da realidade e me faz viver num mundo paralelo sem compromisso. Eu anotei isso aqui, Deus me deu isso aqui. Como irmãos, um filme. Por trás de um filme há muita consagração a demônios. Por trás de um filme há uma espiritualidade, há um peso no mundo espiritual muito grande. Irmão, esses crentes que ficam horas, pernoites inteiras em séries mundanas, que tem cenas de sexo. Não é só sexo explícito, mas um sexo implícito. Isso aí desconstrói tanto valores e princípios na sua mente que você não está entendendo o estrago que isso faz nas nossas mentes. Eu estou falando igual um psicólogo, né? Meu Deus. Mas faz, irmãos, faz. Isso aqui, eu não estudei psicologia, não. Isso aqui é fruto de oração. Deus falou comigo. Você lembra do Timão e do Pumba? Quem lembra da musiquinha do Timão e do Pumba? Quando o Rei Leãozinho, pequenininho, chega lá, qual que é a musiquinha que eles cantam? Richelle, você sabe, Richelle, qual que é a musiquinha? Canta aí, eu quero que você canta para mim, Richelle, aquela musiquinha que o Timão e o Pumba canta. Você sabe, né, Emily? Qual que é, Richelle? Hakuna Matata. Mas é os seus problemas. Como é que é? Seus problemas. Canta aí, Emily. Abre o microfone aí, Emily. Canta aí que eu preciso. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Isso é viver. O Satanás soprou essa música. Não tem aquelas músicas com inspiração do Espírito Santo?
Essa inspiração do capiroto, essa vem direto do trono da besta. Direto. Olha a fala do Satanás. Os seus problemas você deve esquecer. A geração 2000, geração aí de 95, 96, que conviveu com essa capeta dessa Disney, que vem de antes, eu sei que vem de antes de 90, de 80, sei lá, da onde vem esse Satanás, vem? É uma desconstrução absurda. Irmão, o Pica-Pau já se vestia de drag queen, irmãos. O Pernalonga colocava batom e se vestia de mulher nos anos 90, nos anos 80. Aí vem um Satanás cantando, um porco endemoniado e um suricate, 2 demônios no filme, ensinando a geração. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Uma geração que não é capaz de enfrentar problemas. E aí ele fez o filho do rei comer inseto. Ele fez o leãozinho comer inseto. Graças a Deus, no filme lá, chegou um profeta e deu uma cajadada na cabeça dele. Aquele macaquinho lá deu uma cajadada e falou assim: acorda, meu irmão. Você é filho do rei, tem um trono te esperando. Está entendendo isso? Aí ele foi lá e levou ele na água. Ele viu a imagem e a semelhança a qual ele foi criado. Fala, Paulo. Irmãos. Fala alguma coisa, irmãos. Meu Deus. Essa geração que viu o Rei Leão é a geração que foge de problema. Você cantou a musiquinha é legal. É legal. Tem gente que tem um slogan assim, ó, Hakuna Matata. Satanás purinho, irmão. Purinho assim, ó. Purinho. Porque ele não vem com chifre, não, irmão. Ele vem mudando a mentalidade. Então, esses dias precisamos manter uma sobriedade. Os filmes tiram de nós, as séries, os Netflix da vida. Tudo essas coisas tiram a sobriedade de nós. Jogos, eu estou vendo muita gente jogando. Tem problema não, pastor. Isso está acabando com essa cabeça de cenoura sua aí, essa cabeça sua de azeitona. O jogo está acabando com você, aí nunca que vai conseguir focar. Você vai perder a sobriedade, porque sua mente está desequilibrada, irmão. Já viu o jogo? O jogo, você vai lá, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas isso aqui vai para o YouTube depois, talvez vai abençoar mais gente. Irmão, você pega um jogo, você vai lá e monta a sua casa, você anda no carro que você quiser, você mata, você rouba. Você não gosta de jogo não, né, Richelle? Eu estou te vendo, Richelle. Você mata, joga esse jogo aí aquilo ali é uma realidade extra. Lá você tem dinheiro, aqui você não tem nada. Lá você tem casa, aqui você não tem nada. Lá você é forte, aqui você é gordo. Irmão, isso aí está acabando com a realidade das pessoas. O metaverso vai acabar. Ele veio para destruir tudo. Ele veio para destruir a realidade do mundo. O avatar. Você gosta daqueles avatarzinhos do WhatsApp? É legal, né? Avatar do Instagram. O avatar é uma pessoa que você não é. Busque o significado da palavra avatar. E todo mundo agora tem um avatar. É a falsa realidade. Estou falando isso, irmãos, eu não sei porquê, mas
Abra aí comigo 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Estamos quase encerrando. Eu sei que você está com vontade que isso acabe logo. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Eu vou ler aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O mundo inteiro está debaixo das aflições, da perseguição do diabo. E ele está dizendo: resiste firme na fé. Mas lá o texto começa: sede sóbrios. Existe na Bíblia, irmãos, um convite à sobriedade. Nós precisamos continuar, precisamos permanecer sóbrios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Se você tiver encontrado aí, pode abrir e ler. Para não ser só eu ler aqui. Você vê que eu não estou sozinho nessa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Alguém lê, numa versão boa, pelo amor de Deus. Dessas versões NVI, essas versões nova linguagem de hoje. Faz comigo não, irmãos. Compra uma Bíblia ARA para você, ACF, Bíblia Raiz. Lê aí, Richel. Lê alguém aí? Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Irmão Paulo está chamando o povo. Ei, volta à sobriedade. Anota uma coisa aí. Quem não está sóbrio, está embriagado. Quem não está sóbrio, está embriagado. É só bebida alcoólica que embriaga? Não, irmãos, tem muitas coisas. Até um relacionamento pode te embriagar a ponto de você não enxergar mais a verdade. A sua família pode te embriagar. O seu ego pode te embriagar. Você pode estar bêbado com o seu ego. Você pode estar bêbado com a forma que você enxerga. Eu entendo assim, eu vejo assim. Você está bêbado, você não está sóbrio. Paulo está dizendo: tornai-vos a sobriedade. Volte para o estado de sanidade. Uma mente sã. Ninguém dá glória a Deus, porque nessas horas ninguém dá glória a Deus, mas eu sei. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Alguém lê, por favor. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha aí. Paulo está dizendo ao seu discípulo Timóteo: mas tu, todo mundo pode ficar bêbado, mas você não. Tá entendendo, Richelle? Todo mundo pode ficar bêbado, mas você não, Emily. Você não, Luísa. Você não, Gamaliel. Você não, Diana. Você não, Ana Lúcia. Você não. Tu ser sóbrio. Porque Paulo estava falando de um contexto que estava todo mundo bêbado, com as coisas do mundo, com as fábulas, com as ilusões da vida. Ele está dizendo: mas tu não. Tu seja sóbrio. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 a 11, mas eu acho que só o verso 7. Leia aí, 1 Pedro 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações.
Aí não está escrito vigiar em oração, não? Não tem. O meu versículo aqui está escrito assim, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse versículo, ele me ensina uma arma contra a embriaguez. Vigiai em oração. Arma contra embriaguez. Outra arma contra a embriaguez. Nós vamos encerrar com esses textos. Existe um lugar que é seguro contra a embriaguez, irmãos. Eu quero passar para vocês neste discipulado. Armas contra a embriaguez. Anota aí. Estar preso em Cristo. São dias onde eu preciso estar preso em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 1. Anota essas referências porque isso é precioso demais. Meu Deus, eu nem sabia que estava anotado aqui, esse tanto de preciosidade aqui, irmãos. Efésios capítulo 4, verso 1. Eu vou ler para ganhar tempo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo, ele se sentia, ele era e ele permanecia preso em Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo. Filemão capítulo 1, verso 1. Anote isso aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Paulo, outra vez, repetindo que ele era prisioneiro de Cristo. Irmão, se eu sou prisioneiro de Cristo, eu tenho algemas, eu sou algemado nele, eu caminho com ele, eu respiro ele. Meu Deus do céu. Sabe a profundidade de falar que você é prisioneiro de Cristo? A profundidade que há nisso? Um prisioneiro significa que eu estou acorrentado em Cristo, irmãos. Se Jesus der um passo, eu sou obrigado a dar um passo também. Se Jesus se assentar, eu sou obrigado a me assentar com Jesus. Meu Deus, que forte é isso, Jesus! Você podia dizer isso agora para Jesus aí na sua casa, na sua sala, no seu sofá, no seu quarto. Senhor, me leva presa, me leva preso. Eu quero andar preso em Ti. Meu Deus. Ô Senhor, nos leva para esse lugar. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Aqui está uma das maiores armas contra a embriaguez. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que texto violento! Toda altivez, irmãos, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo que vai trazer embriaguez, tudo que vem trazendo, a altivez é uma embriaguez muito profunda. Se você está com o texto aberto, sublinha a altivez. A altivez, irmãos, um estado de mente altivo, onde eu sou maior, onde eu sou suficiente, onde eu sou alto. Eu sou, meu Deus, eu me salvo a mim mesmo, eu sou tão bom, eu sou tão autossuficiente. Esse é o estado de altivez. Sabe o que combate isso? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pega a sua mente e prende ela no Senhor, que esse lugar vai te proteger contra toda a altivez. Que a altivez, irmãos, ela vem como uma arma para combater o conhecimento de Deus. A altivez é algo perigosíssimo.
Ah, eu lembrei aqui, ó. Lembrei não, eu achei a anotação. Vou até colocar em negrita aqui agora, porque eu procurei e não achei, porque estava aqui entre as outras. Deixa eu. Eita, o que que eu fiz? Nem sei mais o que que eu fiz, irmãos. Eita, lasqueira, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Irmãos, eu lembrei aqui daquilo que eu falei de volte à simplicidade, mas isso vai ficar para a próxima aula. Queria depois disso tudo, vamos encerrar, vamos parar por aqui. Eu notei uma frase aqui, irmãos, assim, ó. Ele nos confronta para oferecer conforto. Estou dizendo que está aqui, confronta. Ele nos confronta. Ele nos confronta para oferecer conforto. Isso aqui são coisas que o Senhor vai falando comigo. Eu queria parar aqui, bem por aqui, eu queria abrir aqui. Queria que você abrisse aí seu áudio. Você fica à vontade para falar algum testemunho, alguma coisa que Deus está falando com você nesses dias. Abre aí, seja livre para falar alguma coisa. Diana, Ana, Lúcia, qualquer pessoa, abre aí. Um de cada vez, né, para não dar briga. O povo tem muita vontade, né, de falar, tem muito assim, né? Mas queria te ouvir, dentro disso que a gente falou. Se você... eu disse que eu ia deixar aberto para você falar desse sentimento sobre a igreja. Do que nós falamos aqui. Abre aí seu microfone e fale alguma coisa aí. Vai lá que eu estou esperando você. Só vou terminar quando você abrir e falar, irmãos. No mínimo umas 2, 3 pessoas têm que falar. Estou esperando agora, irmãos. Graça e paz, Fala, Thaís. paz para todos. Eu achei muito relevante você falado a respeito de a gente buscar encontrar prazer em algo irreal, como jogos, comida, um mundo que não é real. Achei muito relevante isso, porque isso é muito comum hoje. A gente, como cristão, a gente sabe que a alegria verdadeira é só em Cristo. Não tem jogo, não tem bebida, não tem riqueza, não tem nada nessa terra que traz uma alegria, uma satisfação verdadeira para nós, como Cristo nos dá. Só isso. Amém. Obrigado pela cooperação aí, Thaís. Falta 2 ainda, irmãos. Fala alguma coisa aí. Val, Fala, eu Richelle. tinha sobre lá no web sobre o abrir dos olhos. E quando eu saí da base lá, houve um abrir dos olhos mesmo da alma gritando. E eu percebi que o Senhor, assim, vem lembrando sobre os olhos da fé. E você confirmou sobre os olhos da fé, né? E agora no finalzinho sobre a nossa mente, todo pensamento estar em Cristo. Porque se a gente der lugar, literalmente, a filmes, a gente fica embriagado mesmo. E tem sido isso uma luta constante nesse sentido de você sair daquele contexto lá e agora estar aqui no contexto diferente daquele da escola. Uhum. E estar na prática disso, de saber o que é o olho da alma, saber o que é olhar para o Senhor como aquilo que foi ministrado, né? Que ele falou, como você falou sobre aquilo que Deus disse que você não que o mundo está dizendo que você é, tá? Sim. Então, isso complementa com esse finalzinho da sua dieta, mas dos olhos da alma e dos olhos da fé. Estava pensando sobre isso. Amém, Richelle. Obrigado. Mais alguém, irmãos? Tem algum comentário? Sobre o início, você está falando sobre as igrejas estarem em um lugar de rasura. E é uma realidade muito grande. Que voltei para casa agora, né, depois desse. E o tema desse ano na minha igreja é mergulhar mais profundo. E é durante 12 dias nós falamos tudo aquilo que nós faz no estudo da
nós estamos vivendo num dia de tão rasura, vamos dizer assim, que o óbvio precisa ser falado. Falar o óbvio é tão óbvio que parece que não precisa ser falado, mas o óbvio precisa ser dito nos nossos dias. O óbvio, a coisa mais óbvia do mundo, precisa ser dito nos nossos dias. Mais alguém, irmãos? A Aline Oliveira parece que queria falar. Amém, então. Olha, que bênção poder estar aqui com vocês. Pode falar. É que você citou, eu ia citar 3 textos no início do pastor José, você citou só 2. Citei só 2. Deixa eu te dar o outro aqui. Oh, Deus. O outro texto, é bem grande, hein? Mas é Jeremias, capítulo 1, do verso 17 ao 19. É bem pesado esse texto. Queria que vocês até se pudessem depois jogar no grupo, depois que você lê esse texto, o que você entendeu dele. Se você quiser colocar no grupo lá o que você entendeu desse texto, é muito profundo esse texto aí. Que bom, irmãos, ter esse tempo com vocês. Eu quero continuar dizendo que eu estou disponível, né, para conversar, para falar, para esclarecer no WhatsApp. Estou aberto. Estou aqui em Juazeiro do Norte, moro pertinho do aeroporto aqui. Se você quiser vir me visitar, pode vir, viu? Rua Vicença Bezerra, número 273, tá bom? Aeroporto, Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode pôr no Google aí que você chega até aqui, ou no Maps ou no Waze. Se for por avião, se for por barco, se for por bicicleta, carroça, venha até nós aqui, que você vai ser bem-vindo. E eu também, eu quero te visitar também, quando der certo. Eu visitei, a gente esteve lá com a Diana lá em Trindade, eu quero visitar lá a Aline lá em São Paulo, o Richelle vai vir para cá, o pastor Gamaliel vai vir para cá também esses dias, eu sei que ele vai vir, e vai se organizar para vir lá. A Emily está condenada a vir para cá também, né? A Luísa está ali me olhando ali, ó, e está fugindo, mas Deus é que sabe, né? Amém, meus irmãos? Olha, vamos continuar, vamos ser sóbrios. Pedir para vocês oração. Amanhã eu vou estar viajando, outra viagemzinha pertinho aqui, mas uma viagem ali para Fortaleza. Eu vou estar passando lá sexta, sábado, domingo, vou estar servindo a Deus lá, vou estar ministrando em alguns lugares, vou dar um seminário lá de escatologia. Vamos falar de Jesus, que Jesus está chegando agora, nesses momentos, nesses dias. Peço intercessão pela minha família, peço intercessão também por esse ano aqui, esse início de ano aqui na base missionária. Tá bom? Vamos orar uns pelos outros. Se você quiser falar alguma coisa, eu estou lá no privado, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso com os meus irmãos, as pessoas que estão aqui, as que não conseguiram estar, as pessoas que vão ver, que vão assistir depois esse vídeo no YouTube. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que cada palavra que foi dita, foram ditas muitas palavras, palavras profundas, palavras fortes. Senhor, cabe a nós crer, obedecer, permanecer, cabe a nós insistir, cabe a nós, Senhor, insistir, cabe a nós andar em poder, cabe a nós, Senhor, permanecermos na fé, na doutrina dos apóstolos, cabe a nós obedecer a Tua palavra, cabe a nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar, cabe a nós lermos a Tua palavra, cabe a nós jejuarmos, cabe a nós, Senhor, seguir o Cordeiro até que Ele venha. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso lugar mais confortável, levando a nossa mente presa, totalmente cativa ao Senhor. Senhor, nos livra da altivez, nos livra da embriaguez, nesse ano de 2025, que possamos sim, mergulhar no Senhor, e nós proclamamos algo: este é o ano do Teu Espírito Santo, o ano que o Teu Espírito Santo vai falar audivelmente, nós vamos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco, nos dando direção, nos dizendo para ir, nos dizendo para não ir, nos dizendo onde estar, como se comportar.
Este é o ano do teu Espírito Santo. Eu te agradeço por cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, tamo junto. Precisar de mim, irmãos, eu estou aqui. O que puder, o que eu conseguir te servir, eu estou aqui para te servir mesmo. Deus abençoe sua vida. Amo cada um de vocês. Amém? Richelle, estou te esperando aqui. Ana, estou te esperando aqui. Aline. Aline tem que formar logo, irmãos, para ela vir para cá, não sei. Deus abençoe o casal aí que vai casar. Deus abençoe esse casamento. Daqui 15 dias, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Qualquer coisa, estamos ali no privado. Está encerrado então a nossa live. Tchau para vocês.